Paz do Senhor, igreja. Se você quiser se assentar, você fique à vontade, tá bom? Hoje a mesa está posta, mas nós vamos ter este momento de reflexão na Escritura. E eu queria que você abrisse comigo no Evangelho segundo escreveu Mateus. No Evangelho segundo escreveu Mateus, a partir do verso 5, uma palavra muito conhecida. Mateus capítulo 6, a partir do verso 5. Mateus 6, a partir do verso 5. Eu queria hoje refletir um pouco sobre esta palavra com a igreja. Está escrito assim: e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu Pai, que está em secreto. Então seu Pai, que vê em secreto, o recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem. Vocês orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia, e perdoa as nossas dívidas como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Glória a Deus. Acredito eu que este seja o texto mais conhecido da Escritura por todos os cristãos, principalmente da atualidade. Este texto ele é uma reza quase que obrigatória, mas existe muita confusão na interpretação deste texto. Primeiro ponto, mas antes de falar das confusões, eu quero primeiro tratar um pouquinho acerca deste texto, do ponto de vista daquilo que precisa ser compreendido de modo mais profundo. Primeiro fator é que sim, as orações precatórias, que são aquelas que já existem, que já estão prontas, ali não é um problema. A gente precisa entender este texto do modo como aquele povo daquele tempo antigo via o culto dos pagãos, que era completamente diferente de hoje. Apesar de haver muitas semelhanças, mas havia diferenças muito claras na forma do culto pagão. A primeira coisa que você precisa entender é que o culto pagão, ele existia principalmente para atendimento às necessidades pessoais. E nada mais legítimo do que você ir a Deus sempre para que Ele possa de alguma forma suprir as suas necessidades.
Nós estamos aqui durante todas as quartas-feiras, nós estamos passando por todo o Velho Testamento, de um modo que eu acredito que a igreja ainda não tinha passado pelo Velho Testamento. Acho que a igreja ainda não tinha se permitido estudar com este olhar um pouco mais profundo. E uma coisa que é interessante, enquanto nós passeamos pelo Velho Testamento, é que, por exemplo, aquela região de Israel, onde ficava a Canaã, onde ficavam os cananeus, naquela região, um dos principais deuses eram os Balaíns, era Baal. E Baal, ele era conhecido como Deus da fertilidade. A maioria de nós já sabe disso, nós já estamos cansados de saber isso. Isso significa que numa terra que é extremamente seca, numa terra que depende que a chuva serodia, a chuva temporã, que é aquela chuva serodia, é aquela que é de início, ela vem mais intensa. As chuvas temporãs são aquelas que servem para o amadurecimento de todo o plantio, para que a colheita possa acontecer ali mais ou menos entre março e abril. E as chuvas temporãs, elas vão acontecer mais ou menos em outubro. Tudo isso precisava acontecer de modo pleno, para que, na continuidade cíclica da existência, de se poder viver numa região desértica, as pessoas não viessem a morrer. Para que não houvesse, porque uma grande seca representava morte. Nós não estamos falando de uma época onde havia naturalmente ajuda humanitária, não. Era cada país por si, cada nação por si, cada rei por si, o rei principalmente por ele mesmo. E quando alguma nação estava passando por alguma necessidade, era uma oportunidade de algum reinado que vivia a prosperidade, inclusive de tornar aqueles que estavam em condição de necessidade seus escravos, e ele aumentava o seu poderio em cima daquilo. Então as vãs repetições das quais o Senhor Jesus convida a nós não realizarmos, e eu disse, existem orações que são precatórias. O que significa precatório? Significa que ela já está feita. Por exemplo, os salmos. Quem já leu salmos aqui? Quem já cantou o hino da harpa aqui? O hino da harpa, elas são orações precatórias. Os salmos são orações precatórias. Então os hinos da harpa aqui na igreja quase sempre a gente canta. Tem aqueles hinos que já são quase que nacionais nossos. Existem alguns louvores aqui que o Ministério de Louvor, ele deixa ali um instrumento quieto, ele quase que toca só. E aí, seriam vãs repetições? Não, não. A vã repetição está aliada, atrelada a essa questão cíclica de uma necessidade de se pedir a um Deus que ele de alguma forma, dentro daquela barganha da adoração, onde eu entrego alguma coisa para ele, onde eu ofereço alguma coisa para ele, ele me devolve dentro dessa forma cíclica, me dando o mantimento. E os pagãos, eles dependiam, a oração deles eram repetitivas, porque eles acreditavam que quanto mais eles repetissem, quanto mais eles sacrificassem, mais eles poderiam ser ouvidos, e essas necessidades legítimas lhes seriam atendidas. E os pagãos sempre colocam as suas necessidades à frente da santidade do Senhor. E aqui que é um ponto que eu acho interessante da oração do Pai Nosso. Nota que toda a idolatria que recai sobre Israel, em todos os seus reis, de Jeroboão até Oséias, o último rei de Israel, e também em Judá, de Davi, Salomão, Roboão, Abias, Asa, até mesmo Zedequias, todos estes reis, do começo do primeiro até o último, quando eles se envolvem com a idolatria, quando eles deixam o povo se envolver com a idolatria, o povo está em desespero, por medo, por temor de que secas profundas possam lhes atingir. E uma seca profunda geraria fome, geraria desespero, geraria necessidade de mudança de lugar. Lembram-se da história de Ruth e Noemi? Elas viviam em Belém. Noemi vivia em Belém, vai com seus filhos para a região de Moabe, onde ali
que ainda havia um pouco mais de água, principalmente porque Moabe era ali banhada na margem inicial ali do ponto próximo ao Jordão, era banhada pelo Rio Jordão. Eles vão para ali por causa dessa necessidade. E aqui que entra aqui o grande ponto, quando Jesus ele nos convida a olhar para a oração do Pai Nosso. Ele quer que se modifique a forma de se pensar. Ele quer que tudo se organize dentro de nós. Ele entende todas as nossas necessidades. Ele até diz, o Pai Celestial conhece o que vocês vão pedir antes de vocês pedirem. Mas à frente aqui, ele vai dizer, por que vocês estão tão ansiosos? Pelo que é a vez de comer, pelo que é a vez de vestir. Não é o corpo mais do que a vestimenta. Não é o homem, não é o alimento, não é a vestimenta mais do que o corpo, não é o alimento mais do que o homem. E aí ele diz, olhem para as aves dos céus, elas não semeiam, elas não cegam, elas não plantam, elas não colhem, mas ainda assim, elas são alimentadas e sustentadas pelo Senhor. Jesus ele está nos convidando a nós colocarmos em ordem dentro do nosso coração as coisas de modo devido, para que a gente não coloque em tamanha grandeza aquilo que não precisa ser grande demais. E por isso que ele inicia, quando vocês orarem, orem assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Ele inicia não adentrando em qualquer necessidade pessoal. Ele não aplica a lei da necessidade para que eu possa apresentar algum tipo de oferenda à divindade a fim de que minha necessidade ela seja de alguma forma suprida. Não. A primeira coisa que ele coloca é: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. É lógico que a nossa oração não tem o poder de santificar a Deus, mas o nome de Deus precisa ser devidamente santificado em nosso interior, porque a oração, antes de tudo, é um caminho de fé que vai me fazer, cada vez mais me transformar e me fazer me tornar conforme a imagem do meu Deus. Então, quando eu santifico o nome de Deus, eu começo dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Eu estou colocando a ordem das coisas grandes na sua ordem correta. Porque a gente tem mania de fazer completamente o contrário, de acordo com os nossos ídolos. A gente tem a mania de perder a proporção das coisas diante dos problemas, diante das dificuldades, diante das perseguições, diante de tudo aquilo que nos cerca. A gente tem mania de perder completamente a capacidade de olhar para a vida de modo proporcional, e a nossa reação, quando nós não conseguimos olhar para as coisas de modo proporcional, a nossa reação é também desproporcional, é uma reação quase que abstrata, é uma reação quase que anômala, é uma reação torta, é uma reação que não corresponde à realidade das coisas, conforme a realidade das coisas precisam ser quando nós estamos em Deus. O que eu estou te querendo dizer? Proporcionalidade. Quando você está diante de uma montanha, eu vi o Josemar Bessa dizendo isso, e a gente olha para aquela montanha enorme diante da gente, a gente tem que aprender a entender a grandeza das coisas. Eu sei que uma montanha é difícil de se transpor, mas para muito mais alto que a montanha estão os céus. O universo consegue avançar para muito além de uma montanha. Quando nós estamos diante de um problema, e nós estamos apenas atrelados à necessidade de resolução daquele problema, quando nós ainda não conseguimos trazer para dentro de nós a ordem da grandeza das coisas, quando o Senhor ainda não ordenou isso dentro dos nossos corações, a situação sempre é desesperadora. É quando, às vezes, um filho
ele fica doente, e essa doença se torna incurável, quem sabe. E aí você olha o tamanho daquilo ali, e você olha que está diante de uma situação que você, se você pudesse, você trocaria de lugar com o teu filho. Se você pudesse, você gastaria todos os seus recursos, mas às vezes você está diante de uma situação que nem todos os seus recursos vão possibilitar que o teu filho seja salvo. Nem todos os teus recursos vão conseguir resolver aquela situação em si mesma. E aí a gente entra no desespero pleno. Às vezes as questões são outras. As nossas necessidades, os nossos pleitos, as nossas petições, as nossas preces, elas precisam se adequar primeiramente à realidade da grandeza de Deus. Porque quando elas se adequam à realidade da grandeza de Deus, elas entendem que o nosso Deus, Ele é infinitamente maior do que tudo que a gente vai experimentar nessa existência, e tanto é que existe a necessidade de um salto para fora dessa existência, onde todos nós somos chamados à eternidade, para que a nossa experiência seja cada vez mais plena em relação a Ele, uma vez que pode ser plena em relação à intensidade, mas Ele ainda vai romper o limite do tempo e vai se tornar plena em relação à atemporalidade. Mas quando nós estamos diante da realidade de quem Deus é, onde Ele organiza estas coisas no nosso interior, parece que tudo se apazigua dentro de nós, e a gente dá um salto de fé. Esse é o salto de fé necessário para que a gente possa existir. Esse é o salto de fé que consegue, ainda que se algum momento caia em provação, ainda que a provação ela nos assole, essa provação não será suficiente para nos desequilibrar. É a afronta do inimigo, que por mais que aquilo de alguma forma te atinja, mas você consegue ser guardado na quietude, que só no Senhor a gente pode ter. Tem um artista da modernidade, que ele já morreu na verdade, mas ele é da arte moderna. Basicamente, eu acho as artes dele, pessoalmente, né? Eu acho tudo que ele pinta muito, muito feio. Entendeu? Eu acho horrível. Ele apresentou ao mundo o cubismo. Eu acho que talvez eu seja um cara eu sou ignorante nessa área, então falar disso talvez seja até maldade, né? Mas Pablo Picasso, com o cubismo dele, com aquelas formas totalmente desproporcionais, o nariz fica torto para um lado, o olho para o outro, a realidade fica totalmente distorcida, trocada. Tudo isso fica distorcido, a proporção das coisas não são exatas. Você vê as pinturas do Pablo Picasso, parece que você está diante da própria natureza do caos. Você está diante da própria natureza daquilo que é quase que sem sentido. Mas você tem que buscar o sentido para si mesmo enquanto você lê aquilo. Deus do céu, é uma arte que particularmente eu acho muito feia, e talvez eu seja apenas um ignorante enquanto vê a questão daquela arte. Mas eu acho interessante que essa arte desproporcional, distorcida, totalmente abstrata, estranha, angustiante, que nós vemos em Picasso, ele ainda tem umas fases, né? Todas as fases dele eu acho feias, mas ele tem a fase azul e a fase rosa. Para mim, tanto uma quanto a outra é tudo feio, mas ele tem essas duas fases, né? Uma fase triste, que é a fase azul, depois a fase rosa, que é a fase alegre. Ou seja, ele fica alegre, mas continua pintando feio, para mim, né? Mas aí diante eu vejo, por exemplo, a estátua de Michelangelo, que hoje está na cidade de Florença, salvo engano. A estátua que foi esculpida por Michelangelo, a estátua de Davi, que é chamada de Davi de Michelangelo, é uma estátua de 5 metros de altura, talvez seja quase a altura dessas paredes aqui mais ou menos,
5 metros de altura essa estátua fica. Essa estátua, ela vem numa riqueza de detalhes que é absurda. De nervos, como Michelangelo, ele propôs pintar aquela estátua, né? Como se fosse Davi tenso antes de enfrentar o Golias. Então nervos, veias, detalhes de tendão, tudo isso tem naquela estátua. Mas tem algo naquela estátua que, quando você faz a medição, por exemplo, a cabeça daquela estátua, quando você está lá em cima, ela é proporcionalmente maior do que o normal. A cabeça do Michelangelo é muito grande, a mão direita dele também é uma mão muito grande. Só que quando você desce, você olha essa estátua de onde você precisa olhar, que é de baixo para cima, a proporção ela fica perfeita. Ou seja, Michelangelo, ele conseguiu fazer uma cabeça grande lá em cima, sabendo que a gente não ia olhar essa estátua como eu olho aqui para o Jadson, numa altura semelhante, entendeu? Ele colocou ele com a cabeçona maior, porque quem olha de baixo para cima, que é uma estátua grande, consegue ver na proporção normal. Você vê que o cara, ele era... Aí você está diante de um gênio, né? Que faz um negócio desse, uma escultura dessa. Não é qualquer um para conseguir chegar num esmero de beleza, de detalhe, para conseguir entregar uma escultura como essa, polida, esculpida durante muitos e muitos anos, para que a arte final ela pudesse ser entregue completa. E ele pensa em cada um desses pontos. E é interessante olhar para essas questões das proporcionalidades. Você olha para Pablo Picasso, que ele é basicamente uma síntese de todas as ideologias que foram entregues e que respaldam a geração que permeia o nosso tempo, e que é tudo desproporcional, torto, é tudo estranho, é tudo feio, é tudo... Desculpe se alguém um dia ver esse vídeo, mas para mim é muito mal feito, entendeu? É igual entregar para uma criança de 5, 6 anos o pincel para ele pintar, né? Esses dias eu vi um desenho de menino, ele desenhando o pai dele, né? Aí parecia os braços e as pernas, ele não colocava o corpo não, era a cabeça e os braços e as pernas, parecia um cachorrinho assim, sem corpo, entendeu? A cabeça com braço e perna. Aquele negócio assim, eu falei, opa, nós estamos diante de um futuro Pablo Picasso. Entendeu? Porque é o que parece para mim, né? Nós estamos diante de um futuro Pablo Picasso. Enquanto homens como Michelangelo, que consegue reter dentro daquilo que ele está tentando expressar de realidade, ele trazer as coisas às proporções melhores possíveis e mais perfeitas possíveis, isso é muito difícil de se fazer. E aqui não é que a gente, a partir de agora, a gente vai andar como um eremita, um cara que vive no deserto, completamente ascético, separado de tudo, porque agora eu quero ver as coisas na proporcionalidade completa de Deus. Não, a gente não vai precisar disso. A gente vai continuar tendo necessidades, a gente vai continuar tendo preocupação, a gente vai continuar tendo que estudar para o concurso que a gente quer passar, para trazer alguma segurança para a nossa casa. A gente vai continuar empreendendo quando a nossa pegada é o empreendimento, para que a gente possa de alguma forma trazer sustento para a nossa casa. A gente vai continuar correndo atrás de tudo aquilo que é necessário, mas ao mesmo tempo, a gente vai aprender a lidar com todas estas coisas, colocando tudo no seu devido lugar. A adoração, a verdadeira adoração, é justamente isso. Eu acho legal quando Jesus chega em Sicar, que é a antiga Siquém. Essa cidade foi a primeira cidade onde Abraão ele erigiu um altar para o Senhor em adoração. Essa cidade não ficou no reino de Judá quando houve a separação, ficou no reino do norte em Israel. E Siquém, Sicar, fica entre 2 montes que são extremamente importantes. Do lado leste fica o Monte Gerizim, do lado oeste fica o Monte Ebal. Mas por que eu estou te dizendo isso? Quando Josué, ele toma posse da terra prometida e ele vai vencendo as batalhas, antes ele já tinha sido orientado que depois que ele vencesse as batalhas, era para uma parte do povo ficar no Monte Ebal, outra parte no Monte Gerizim, e lá eles iam reafirmar a aliança com o Senhor. Olha que interessante isso, uma reafirmação de aliança.
E como Siquém foi o primeiro lugar que Abraão chegou e recebeu do Senhor a promessa de que aquela terra lhe seria dada por herança, eu quero perguntar para vocês: se você é um israelita e você entende que o primeiro lugar onde Deus falou com Abraão de que aquela terra lhe seria dada por herança foi em Siquém, você ia aceitar facilmente que o local de adoração seria em Jerusalém? Você aceitaria facilmente? Jerusalém foi uma cidade escolhida por Davi, já depois que a unificação do reino, 7 anos depois que ele está sob o reinado de Judá, reinando ainda em Hebrom. Então as autoridades de Israel vêm até ele depois da morte de Isbosete, filho de Saul. E as autoridades de Israel vão até ele e dizem: nós queremos você como nosso rei. Nota que esse reinado é um reinado totalmente atípico, porque nós temos o reino de Israel já separado do reinado de Judá, e Davi, ele não vai unificar esses reinos não, a separação vai continuar existindo, ele simplesmente vai ser um rei sobre 2 reinos. Tanto é que chega Salomão, ele ainda mantém e ainda faz dos israelitas escravos, muitas das vezes, e vassalos, para ele poder produzir e requintar e fazer com que se avance em magnitude o reino do sul. E aí, por causa do peso, a mão forte de Salomão sobre o povo de Israel, quando seu filho Roboão entra no poder, e ele vira assim, sob o conselho dos jovens, dizem que o dedo mínimo dele será mais pesado que a mão de Salomão. E eles sabiam, o povo de Israel, as outras 10 tribos, sabiam o quanto a mão de Salomão tinha sido pesada sobre eles. Quando ele diz que o meu dedo mínimo vai ser mais pesado que a mão do meu pai, aí a separação simplesmente acontece, o que sempre houve. Eles falam: não, nós vamos instituir para nós um rei, e ponto, a coisa acontece assim. Mas o reino onde aquela mulher estava, na região onde ela estava, uma samaritana, agora misturada de uma etnia mística, porque a pureza genética, a pureza genealógica, ela se manteve no reinado do sul, no reino de Judá, que também já não existia há muitos anos. Mas aquele povo que eles eram mestiços em Samaria, eles guardavam essa lembrança de que essa foi a primeira cidade onde foi estabelecida a promessa da aliança. Nesse lugar, entre esses 2 montes, ela olhava a leste e via o Monte Gerizim. Dentro, ainda na época da diáspora, depois que eles voltam do exílio, Judá volta do exílio e não aceita a ajuda de Israel. Israel decide de fato continuar separado, os mestiços continuam separados dos puristas judeus, e eles constroem um templo de Gerizim que depois vai ser destruído. E depois eu conto a história para vocês de como que essa destruição se deu. Mas esse templo que é feito em Gerizim é um templo judeu, é um templo israelita de adoração. Por isso que aquela mulher vira para Jesus e diz: Senhor, qual é o lugar de adorar? Os sábios da minha região, por aqui, se diz que o local de adorar é aqui nesse monte. Já os judeus dizem que em Jerusalém. Qual é o lugar correto de adorar? Eu acho muito legal que Jesus, ele vai colocando as coisas em ordem. E aí ele descarta essa questão de lugar correto para adorar. Porque a adoração, ela não está limitada à questão espacial, e muito menos à questão temporal. A adoração, ela rompe o limite temporal, ela rompe o limite espacial, e a adoração está atrelada àquele coração que aprende a deixar que Deus ordene dentro de si todas as coisas. E aí eu retorno, por isso que a oração do Pai Nosso inicia dizendo: santificado seja o teu nome. Isso vai organizar tudo na tua vida.
Hoje eu conversava com uma pessoa, rapidamente, e ele falava para mim assim, ainda estou naquela situação, estou tentando aí achar um emprego, assim, mudar de emprego, porque meu salário não está dando para um monte de coisas e tal, e eu estou tentando me organizar para estudar, estou tentando isso, estou tentando aquilo. E aí eu virei para aquela pessoa e eu falei, cara, coloca Deus como sendo o teu maior desejo, porque tudo se organiza. Quando a gente aprende a colocar Deus como a nossa grande necessidade existencial, como a nossa grande necessidade espiritual, emocional, como a nossa grande necessidade física. Quando a gente apresenta todo o nosso espírito e alma e corpo plenamente santos diante dele, quando nós apresentamos todo o nosso ser como sacrifício puro, santo e agradável a ele, sendo este o nosso culto racional, quando a gente coloca ele nesse padrão de grandeza, proporcionalidade, cara, tudo começa a ficar mais tranquilo. Eu ainda dizia isso aqui na quarta-feira, enquanto nós orávamos, na prévia da nossa oração final, eu dizia, Deus, ele faz as coisas acontecerem como o Steven Seagal, né? Daqueles filmes mentirosos do Steven Seagal, né? Que o cara vem bater nele, ele usa a força do cara contra o cara, vocês já viram isso? Né? Deus, ele não é mentiroso, mas ele vai agir justamente dessa forma. No momento que a gente coloca a nossa principal vontade, o nosso principal desejo, o nosso principal querer diante do Senhor, e a gente ordena em questão de proporcionalidade, Ele sendo aquele que está acima de tudo em nós, onde o trono dele está no meio do nosso coração. Quando isso tudo acontece, meus amigos, não se preocupam, porque até mesmo o mal que tenta te afrontar, e o inimigo ele vai esbaforar, ele vai usar pessoas para tentar te atacar de um lado do outro, ele pode usar o que for, na tua família, na tua casa, no teu trabalho, na tua escola, no teu vizinho, ele pode levantar quem quer que seja contra você, mas o detalhe é que tudo vai se virar, porque você vive debaixo da confiança e da quietude. Ser esbofeteado dói sim. Quando o tapa pega, nós não nos tornamos insensíveis para sermos esbofeteados pelo inimigo, mas não existe mais reação, porque nós temos total consciência que qualquer reação nossa será desproporcional, ou será fraca demais ou forte demais, ou será aquela, né? Esses dias eu vi os campeonatos besta, né? Que o povo põe, vocês já viram? Que é um cara para dar tapa na cara do outro. Vocês já viram esses campeonatos? Ficam os dois assim, um olhando pro outro. Eles passam assim uns pó na mão. E aí um dá um tapão na cara, o outro fica esperando dar o tapa. Aí dá um tapão, pô! Aí eles colocam um cara assim, miudinho igual eu, entendeu? E colocam um cara, velho, que eu vou te dizer, bicho, o gigante Golias ia ter medo do tamanho do cara. Daquele cara pequenininho. Aí os dois ficam ali, né? Aí o primeiro, o pequenininho, dá o tapão, pá, cara, parece que tá fazendo carinho na barba do grandão. Aí o grandão pega aquele braço, leva lá no outro hemisfério do planeta e volta no tapa, entendeu? Cortando o vento, cortando o espaço-tempo, entendeu? Na velocidade, assim, para dar o tapão na cara do coitado, o coitado desmaia. E aqui que entra o detalhe: todas as nossas reações se tornam desproporcionais, sejam para o bem ou para o mal. Você sabe disso. Às vezes, diante de uma afronta, você reagiu de modo tão razoável, quer dizer, tão cheio de razão, não vou colocar razoável não, tão cheio de razão, de modo tão convicto de que você estava certo, que aí você soltou e falou: agora ele saiu humilhado. Aí quando você chega em casa, fica com a sensação de pesar no teu coração. Cara, para que eu falei aquilo tudo? Né?
Podia ter ficado calado. Eu não precisava ter reagido daquela forma. Acabei humilhando demais a minha esposa, acabei humilhando demais o meu marido, o meu filho. Diante de algo que ele fez, eu comecei a humilhá-lo, comecei a maltratá-lo. E as nossas reações normalmente são desproporcionais. Enquanto, quando nós entregamos tudo isso diante do Senhor, e nós decidimos passear pelo ambiente da quietude, a ação do Senhor não é reação, a ação do Senhor, que contribui para o bem dos que o amam, meu amigo, vem na proporcionalidade certa. Ele movimenta o mundo. De cataclismas a temporais, a tufões, a furacões, Ele movimenta as potestades. Ele move os principados como uma peça de xadrez para que aconteça o ato do checkmate em benefício do que os amam. E Ele guia a situação do melhor modo possível. Eu não estou falando que você tem que ficar isento e não ativo. Eu estou só te dizendo que as tuas decisões, até mesmo as tuas decisões, elas precisam passar por dentro desta consciência e dessa quietude. Porque a tua decisão, diante de algo que acontece, que sobrevém à tua vida, as tuas decisões, elas vão se tornar as mais corretas. E quando tudo que se desencadeou na situação toda chega no final, você olha assim, você só entende uma coisa: cara, quer saber? Eu não fiz nada. O Senhor fez tudo. Eu não precisei fazer nada. Eu não precisei agir nada. O meu trabalho foi ficar olhando. O meu trabalho, na hora que eu estava no desespero, eu falei: Jesus, cuida do leme do barco. Quer saber? Eu vou lá para o porão dormir. Eu vou ficar na minha. E você vai ver que nessa ordem das coisas, o Senhor, Ele responde de modo proporcional, ainda que às vezes se pareça desproporcional. Porque a resposta do Senhor, quando nós não estamos debaixo dessa consciência que o santifica, o entroniza e o coloca na devida proporcionalidade que Ele deve repousar, que Ele deve se assentar no nosso coração, quando isso não acontece, Ele vai utilizar o outro como espada contra nós, em castigo e disciplina, para nos levar ao caminho correto. Nós vemos isso contra Israel. O Senhor vira e profetiza em relação ao reinado assírio, e aí Ele diz: este império, os assírios, serão a minha espada contra esse povo que não se rebelou e não confiou e não me adorou como eu deveria ser adorado. Mas Ele prepara os assírios como espada contra os israelitas, e Ele já prediz que em seguida os babilônios serão a espada contra os assírios e também serão o instrumento de Deus contra Judá. Aí os babilônios vêm e derrotam os assírios e também derrotam Judá. E aí Ele já prediz: mas eu vou levantar um ungido, e o meu ungido, ele não vai vir do povo de Judá nem do povo de Israel. O ungido que eu nomearei para fazer com que o meu povo retorne do exílio se chama Ciro. 150 anos antes, Ele cita o cara pelo nome e levanta ele na Pérsia para poder trazer liberdade ao povo de Judá. E aí você vê que está tudo
nas mãos dele. A gente entende que essa guerra política que faz que hoje, eu vou te dar aqui um conselho, cara, sai dessa polarização, foge disso, cara. Teve um cara extremamente polarizado no tempo dele. Ele olha para Jeú, para a dinastia de Jeú em Israel, que a dinastia de Jeú veio por Jeú, Jeoacás, Jeoás e depois Jeroboão II. Ele profetiza, ele é um profeta que assiste Jeroboão II durante seu período. E esse cara, ele faz uma leitura porque ele sabe que o Império Assírio ele está crescente e ele está se levantando contra o reino do norte, que é Israel. E aí ele fica extremamente preocupado. E aí Deus vira para ele e fala: meu amigo, eu tenho um negócio para você fazer para mim. Ele: o que, Senhor? Tu vai lá em Nínive, tu vai pregar para o povo de Nínive, que é a capital do Império Assírio, e se eles não se converterem, eu vou destruir eles todos, a todos eles. Aí o profeta Jonas olha e diz: como assim vai destruir todos eles? E aí a polarização política, ele é um rei que assiste Jeroboão II, isso está lá em 2 Reis, acho que capítulo 14 ou 15, depois vocês leiam, eu não tenho decorado o capítulo certinho não. Aí ele ele olha assim e fala: quer saber, eu vou para outro lugar distante. Porque ele olha e ele fala: cara, esse império que tem um monte de cara aqui antes de mim, Oséias profetizou, Isaías profetizou, que eles vão ser a espada de Deus contra a nação de Israel. Eu vou lá para eles poderem se converter, porque eu sei que o meu Deus é um Deus misericordioso. Você quer saber? Não vai ter espada de Deus coisinha nenhuma. Eu vou é para Tarsis. Aí vem Deus, né? Movimenta ventos, movimenta, sopra de um lado, vem tempestade, é homem jogado no mar, peixe que engole homem, cospe na praia, homem vai para Nínive, prega, anda durante 3 dias a cidade toda pregando, depois o povo se arrepende e ele fica extremamente deprimido, porque ele fala: eu não disse, eu não falei, eu sabia que isso dá ruim para o povo de Israel, eu sei que o Senhor é misericordioso. Quando nós polarizamos politicamente, a gente entra nisso. Eu estou fazendo um estudo completo sobre a história do Estado moderno de Israel, porque eu creio que o Estado, a existência do Estado moderno de Israel, ele invoca, ele diz para a gente que o cumprimento das últimas profecias, elas estão já aí prontas a se cumprirem. Esse estudo que eu tenho feito sobre o nascimento, o renascimento do Estado de Israel, se vocês estudassem historicamente, Deus utiliza esquerda, Deus utiliza conservadores, Deus utiliza liberais, Ele vai utilizando todo mundo. Ele utiliza partidos socialistas, ele faz a Rússia, gente. A Rússia, a União Soviética, em 1948, votar a favor do estabelecimento do Estado judeu. A gente entende que para Deus não existe esquerda, direita, conservador ou não conservador, e o movimento conservador tem sido uma armadilha para os crentes da atualidade, levando um monte de crente a ir para o romanismo, para o catolicismo romano, por conta dessa armadilha do movimento conservador. Por causa dessa polarização, eu quero te dizer, cara, foge disso. Não é que você não tenha que ter consciência política, não. Tem gente achando que a nossa guerra é uma guerra cultural que a gente estabeleceu. Não, nossa guerra, ela não é contra carne ou sangue. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus, para destruir conselhos, fortalezas, quebrar barreiras e trazer todo o entendimento cativo a Cristo. Dentre os discípulos de Jesus, o que é maravilhoso, existia um que era chamado de Simão Zelote.
Simão, o Zelote, ele seria o que nós chamaríamos hoje de esquerdista revolucionário, porque ele queria de toda forma lutar contra o imperialismo romano, e dentro dos mesmos discípulos havia um publicano, que ele era um servidor público do Império Romano. Ou seja, nós tínhamos um cara que poderia ser chamado de direita, um cara que poderia ser chamado de esquerda, e no meio ali, todos eles junto com Cristo, e os dois se tornaram apóstolos do Cordeiro. Isso por quê? Eu não estou dizendo que você deve se alienar de tudo não, gente. Mas aprendam a ler as coisas, dando a evidência e colocando em grandeza quem realmente é grande. Eu amo em Gênesis 14, quando pela primeira vez Melquisedeque, ele apresenta mais um atributo acerca de quem Deus é. Ele é chamado de sacerdote do El Elyon, do Deus Altíssimo. Nosso Deus está muito acima disso, de governos, de poderes. Nós temos eleições este ano. Nós vamos votar de modo consciente, sim, cuidadoso, sim. Eu sei que muitas das vezes você que tem filhos, você fica preocupado, mas meu filho vai ser bombardeado por muitas ideologias. Não. Se você aprender a guardar o coração do seu filho, se você aprender a alcançar o coração dos teus filhos antes que o mundo alcance, se você se tornar um pai dedicado, uma mãe dedicada, onde você todos os dias você ora com os teus filhos, você lê a Escritura, você de fato sacrifica os teus quereres e os teus prazeres em prol dos teus filhos, pode ter certeza que ele vai ser bombardeado por todo tipo de ideologia na escola, mas quando ele chega dentro de casa, naquele ambiente santificado, todas essas ideologias, sejam elas de esquerda, direita, centro, sejam elas diabólicas, sejam elas que tratam de algum tipo de sincretismo religioso que nega a própria pessoa do Senhor, ou de algum ecumenismo que vai tentar fazer com que todas as religiões elas gerem a salvação, seja qualquer coisa desse tipo, a mente do teu filho será guardada. Mas há uma necessidade de que você abra mão dos teus quereres, que você entenda a grandeza do Senhor e que Ele atenda todas as suas necessidades, e que os teus filhos, eles aprendam a ler este Deus através da tua vida, como carta escrita. O primeiro evangelho que será lido pelo teu filho será o teu nome. O evangelho segundo escreveu, segundo viveu o Diego, segundo viveu a irmã Maria, segundo viveu a Meire, segundo viveu a Socorro, segundo viveu o pastor Nelino, segundo viveu a irmã Alzira, segundo viveu a Jaqueline, segundo viveu cada um de vocês. Este será lido pelo filho de vocês, e ele vai ser conquistado por este amor, e você não precisa se preocupar com mais nada, seja doutrinação, seja qualquer outra coisa. Saiba que o Senhor já guardou, porque você aprendeu a centralizar primeiro o que importa, a entronizar e tornar grande quem realmente é grande. Que o El Elyon, o Deus Altíssimo, Ele seja colocado no centro do teu coração como é para Ele estar, que o resto fique totalmente organizado. Você vai ver que teus problemas vão ficar miúdos. Você vai entender que nem a morte, nem o presente, nem o passado, nem o porvir, nem os principados, nem potestades, nem esse tempo, nada vai poder te separar do amor de Deus, que nos foi manifesto em Cristo Jesus, pago com preço de sangue, e que nos é garantido por meio do penhor que se chama Espírito Santo, e que nos cela. Queria que você ficasse de pé.
Feche os seus olhos. Senhor Deus e Pai, engrandecido seja o Teu nome nos nossos corações. Nós temos uma inclinação, Senhor, para desorganizar e tirar as coisas da devida proporcionalidade. E aí tudo fica abstrato, feio, fica ridículo, fica imaturo, fica distorcido. Mas Tu és o Deus que organiza, que a pintura da nossa existência, que o homem ou mulher que o Senhor está esculpindo em nós com as Tuas mãos, possa confiar na destreza, no esmero, no cuidado do artista. Isso significa santificar o Teu nome. Quando nós santificamos o Teu nome, nós também aprendemos aos poucos a ir consagrando a Ti tudo, todas as coisas. E não que nós agora adoraremos os utensílios do templo. Já diz o nome, são apenas utilitários, utensílios do Senhor não. O Senhor não é um Deus utilitário, nem é um utensílio dentro dos nossos corações que vai atender às nossas necessidades mais básicas. O Senhor não é um altar de bronze. O Senhor não é uma vasilha de bronze. O Senhor não é um altar de incensário. O Senhor não é uma mesa da proposição. O Senhor não é nada disso, Pai. O Senhor não é um utensílio. O Senhor é aquele que se assenta sobre os querubins, que coloca o Teu trono acima de todos. O Senhor é aquele que usa tudo, não de modo egoísta, narcisista, porque Tu és um Deus amoroso. E quando nós santificamos o Teu nome, enquanto nós santificamos o Teu nome, organizando para que o Senhor organize tudo dentro de nós, nós vamos mergulhando mais e mais neste amor que nos constrange, e nós vamos cada vez mais ficando confiantes em Ti. E quando nós consagramos tudo a Ti, e as gorduras são queimadas, e elas sobem como aroma, e o Senhor se delicia desse aroma. Nas ofertas de comunhão, o Senhor ainda nos chama para convidar os nossos amigos. As gorduras da vítima sacrificada sobem como aroma, mas a carne é cozida em um grande churrasco, de onde o sacerdote e nós podemos comer, onde nós podemos participar, nos alegrar, onde nós podemos nos saciar. A mesa está posta hoje para que nós venhamos a nos saciar. Em memória de Ti está aqui o pão, em memória de Ti está o cálice, que quando nós tomamos representa o nosso interior sendo lavado, que quando nós comemos representa a nossa fome de Ti sendo saciada, e o nosso espírito se fortalecendo diante de Ti. Aqui está a mesa posta, Senhor, mas essa mesa posta só encontra significado quando nós organizamos todas as coisas. Quando o Senhor é santificado, quando o Teu nome é glorificado, e o Senhor encontra a habitação no meio do louvor, dos louvores do Teu povo. Quando isso acontece, todas as outras coisas começam a ser cuidadas pela Tua mão. E aquela escultura, aquela obra de arte vai ficando cada vez mais perfeita. E o Senhor lixa
E o Senhor vem polindo. E o Senhor vem dando brilho. E o Senhor vem dando acabamento nas nossas vidas. E todas as coisas vão acontecendo. Cai poeira, cai sujeira, mas aquela imagem que aos poucos é a resplandecente glória da imagem do Teu Filho nos nossos rostos, ela vai aos poucos aparecendo, transparecendo. E aquele ser outrora deformado pelo pecado, ele vai sendo destruído, e a beleza da sua santidade passa a se refletir na nossa face, como filhos do Teu amor. E nós mergulhamos no descanso, na confiança, porque nós estamos crucificados contigo, e aquele que está crucificado já não tem poder sobre si mesmo. E agora nós não vivemos mais, mas Cristo vive em nós. E agora é o Senhor que cuida dos nossos problemas, é o Senhor que cuida das nossas necessidades, é o Senhor que me dá sabedoria para eu lidar com meu pai, com a minha mãe quando eles são difíceis, ou para eu lidar com meu filho quando meu filho ele é difícil também. O Senhor me dá sabedoria para lidar com a minha esposa, e dá sabedoria para a esposa lidar com o seu marido. O Senhor nos dá sabedoria para nós lidarmos no nosso trabalho, na nossa escola. O Senhor nos dá sabedoria e retidão para nós buscarmos o sustento para a nossa casa. O Senhor nos dá sabedoria e retidão para nós sairmos do ambiente do profano, do comum, do ordinário, para nós adentrarmos no ambiente do extraordinário, do sagrado, do sacro, porque agora, Senhor, a partir daí, nós estamos cercados dessa santidade. Santifica-nos na verdade, a Tua palavra é a verdade, e que o Teu nome e a Tua grandeza se manifeste diante de nós. Última coisa que eu quero te dizer: eu amo muito as Crônicas de Nárnia, C.S. Lewis. Quando a Lúcia, em O Príncipe Cáspian, ela volta e vê Aslan, que é aquele leão que é a representação de Cristo. Aslan está do tamanho de um elefante, mais ou menos. E aí ela fala: não, mas você não está do jeito que eu lembrava de você a primeira vez que eu te vi. Você mudou, você cresceu. E ele disse para Lúcia: não, você cresceu, você amadureceu. Quanto mais a gente amadurece, a gente cresce em conhecer o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor nessa conexão, maior Ele vai ficando em proporção para nós. Quanto maior Ele fica em proporção para nós, as coisas vão ficando tão pequenininhas, vai ficando teus problemas tão pequenininhos, a tua ansiedade, os teus medos vão ficando mas tão pequenos. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Nós vamos ter a Santa Ceia agora. Deus abençoe vocês.